Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos começar mais um encontro nosso, dessa parceria gostosa entre o CIT e a Fundação Lamagante para a Cultura de Paz. Vamos começar com a nossa meditação. Hoje eu trouxe aqui no slide as três meditações que os três objetos de concentração que a gente já passou para vocês, né? Desde o primeiro lá, contagem 1, 2, 3, 3, 2, 1, a atenção só na respiração, e a última, dos últimos 4 encontros, acho que já foram 4, da contagem mais longa até 10 e de 10 até 1. Como a gente já falou várias vezes, escolhe o que você tem mais afinidade, quem já experimentou os 3 já deve ter escolhido a sua técnica mais apropriada, e quem ainda não experimentou, escolhe o que vai fazer hoje, tá? Sempre é bom lembrar que a gente fica umas 2, 3 semanas, no mínimo, numa âncora, num objeto de concentração, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sentar numa postura confortável. Ajeita o seu corpo na cadeira. Desencosta do espaldar da cadeira. Sente bem as plantas dos pés no chão. Sinta sua coluna reta e relaxada. Deixa as palmas das mãos bem relaxadas sobre as pernas, ou na postura de concentração, como na foto. Mas perceba o relaxamento desse braço ao longo do corpo, das mãos. Imagine como se tivesse um fio puxando você lá para cima, no topo da sua cabeça, deixando sua coluna bem bonita, os ombros bem abertos e relaxados. Inclina levemente o queixo em direção ao peito. E relaxa os olhos, olhando mais ou menos a 45 graus para baixo. Deixando uma pequena luz entrando pelos olhos. E relaxa o rosto, coloca a pontinha da língua tocando os dentes da frente e o céu da boca. Inspire, expira, trazendo a sua atenção para essa postura, relaxando nessa postura. Então agora se concentre na respiração, com a âncora que você escolheu.
Inspira e expira. Deixe mais uma vez a atenção no seu corpo. Leva a atenção para o centro do peito, na altura do coração. Veja como você está se sentindo. No seu ritmo, com delicadeza. Movimente suas mãos. Abra os olhos. Se quiser, faça um movimento de alongamento, de espreguiçar. Vamos, então, trazendo atenção para o assunto de hoje. Nós estamos continuando com o assunto de comunicação de paz. A semana passada teve aquele assunto bastante interessante e deixamos a lição de casa de observação. Alguém tem alguma coisa para falar sobre a semana? Alguma dificuldade, alguma coisa divertida sobre observar a situação sem colocar o sentimento, sem colocar as nossas emoções nessa observação? Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor.
Alguém tinha falado que ia ser uma semana difícil, depois eu pensei que podia ser uma semana divertida. Essa observação é bem divertida, porque é um aprendizado diferente. Ninguém? Então vamos lá. Eu vou começar e quem quiser, se por acaso ver alguma vontade de comentar sobre esse exercício, fiquem à vontade. Hoje a gente trouxe a atenção plena de comunicação de paz e vocês vão ter um pouco mais de afinidade com as frases que a gente faz no final, né? Vocês já devem ter olhado e falado, opa, será que a comunicação foi para o final? Não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas frases. É lógico que eu coloquei as específicas com relação à nossa comunicação. Então vamos pensar um pouquinho como a gente se comunica, como a gente se relaciona no dia a dia com todos, né? A gente se relaciona com o corpo, que são os nossos 5 sentidos, e com a nossa mente, né? E através disso a gente se comunica com o falar, com o ouvir, né? Eu coloquei o observar justamente porque foi o tema da aula passada, e os pensamentos que são a nossa mente, tá? Dentro dessa comunicação, com todas as ferramentas que a gente já teve aqui nos nossos encontros, nos encontros com o Daniel, nas conversas, a gente já tem bastante ferramenta para pensar em ir separando e observando cada uma desses temas. Então, como a gente se relaciona com o corpo através dos 5 sentidos? A gente recebe tudo através do olhar, do ouvir, das sensações táteis, né? E até do paladar e do próprio olfato. A gente se relaciona com o mundo assim. E a gente tem essa primeira impressão, essa primeira retenção da informação através dos 5 sentidos. E a partir daí, a gente se conecta com o pensamento e com a relação que vai acontecer. Tudo isso é lógico, gente, no milésimo de segundo, mas a gente está aqui estudando e olhando para a gente de uma forma mais profunda, né? Para ir conseguindo mudar um pouco esse nosso jeito de ser, para ir conseguindo se conectar com as ações e comunicações de paz, tá? Aí depois a gente se coloca através do falar, ou a gente está observando e experienciando com 5 sentidos alguém falando, ouvindo, né? E como a gente é com isso no dia a dia? A gente tem uma relação de paz ou a nossa relação muitas vezes é mais para o violento, né? Eu vou tocar hoje, a gente falou bastante do observar, hoje eu vou falar bastante também do ouvir. Todas as pessoas que estão trabalhando com comunicação e com cultura de paz tocam muito no assunto ouvir. Porque a gente, na verdade, muitas vezes não está ouvindo o outro. Não está nem ouvindo o outro do ponto de vista ligado até a essa observação fora dos sentimentos e das emoções, porque a gente já está ouvindo com os sentimentos e com as emoções, já está colocando a nossa ideia ali nos sentimentos e nas emoções e já parou de ouvir, porque você, quando reage assim rapidamente, você escuta e já quer responder, já quer dar a sua opinião. Você não está profundamente ali com atenção plena nesse escutar o outro, perceber o outro mais profundamente, né? Então, por isso, um outro exercício bastante divertido e profundo é essa atenção plena do ouvir. Porque quando você ouve o outro, do ponto de vista do outro, com todos os temas que a gente já trouxe, tentar trazer empatia, de tentar desenvolver um amor e uma coisa mais próxima, né? De se aproximar do outro com relação às nossas igualdades e não com as diferenças. Tudo isso faz parte de um ouvir diferenciado. E aí, quando você for falar, né, você vai estar mais conectado com seus pensamentos. A maioria de vocês, através do próprio exercício de meditação, já deve estar sentindo que você tem um espaço um pouco maior entre o pensamento e o realmente agir, o realmente falar, né? A gente vai desenvolvendo
mente um pouco mais tranquila, que tem um pouco mais de espaço. Então, a gente consegue treinar mais essa atenção plena na comunicação, né? Prestando atenção no outro, prestando atenção no quanto a gente está ouvindo, mas já não está, já está querendo responder. Tem uma mulher chama Mônica também, Mônica Mumi, que trabalha com círculos restaurativos, e quando a gente fez uma troca de aula entre fundação e o círculo, elas trazendo para novos pontos de vista dela e nós transmitindo o exercício de meditação e os nossos norteadores, ela fez um comentário do ouvir que eu não consigo não passar para todo mundo. Ela fez esse ponto igualzinho da meditação. Qual é o nosso objeto de concentração quando a gente está fazendo a meditação? A gente está se concentrando na respiração. A atenção plena do ouvir, do observar, do falar, a atenção plena dos nossos 5 sentidos, é como se fosse isso. Então, quando você está ouvindo alguém, logo você percebe que você se distraiu e já foi para a sua resposta, ou foi para alguma outra coisa, e saiu. Simplesmente reconhece e volta a ouvir aquela pessoa. Eu achei isso sensacional. É um pouco isso que é a atenção plena. Né? Quando você está ouvindo, você está ouvindo. Né? Quando você vai falar quando você realmente já ouviu tudo que aquela pessoa queria transmitir para você e vai se colocar. Né? É a mesma coisa que a gente fez com relação à observação. Eu vou observar o fato, né? Sem julgar, sem colocar minha opinião, sem colocar um texto, uma coisa que já julga a pessoa, que já aponta o dedo para o outro. A mesma coisa no ouvir, no falar e nessa percepção nossa dos 5 sentidos. E quando a gente bate o olho em qualquer situação, com qualquer pessoa, a gente já usa, já violentamente, sem nem perceber, a gente já julgou através de todos os nossos 5 sentidos. Né? Já se colocou uma ideia ali antes mesmo de ouvir, falar, de observar realmente o fato. Então, essa é a complementação principal de hoje. Prestar essa atenção no ouvir com paz, no falar com paz, né, nos pensamentos de paz, nos 5 sentidos de paz. E é simplesmente estar cada vez mais atento à comunicação de paz. Porque a base profunda da fundação é a meditação, porque ela vai trazendo isso. Então, a gente vai juntando o nosso esforço do dia a dia com o que a meditação já está trazendo para você. Ela já traz uma possibilidade maior, ela já trouxe um relaxamento, ela já trouxe um desenvolvimento do córtex pré-frontal que traz mais atenção, que traz mais concentração, que traz mais a capacidade de ouvir melhor, de se concentrar nesse ouvir, de falar com mais tranquilidade, de falar através dos pensamentos que não foram de reação imediata, mas foram sim de percepção, você, do outro, da situação, né? Então, esse é a nossa dica aí da atenção plena na comunicação de paz, trazendo tudo que já foi falado. Desde o início, você vai unindo para quê? Para se tornar uma pessoa cada vez mais capaz de desenvolver a cultura de paz, de ficar mais tranquilo com você e, naturalmente, transmitindo isso para o outro. Alguma junção aí com a aula passada? Alguma questão? Já falei na aula passada e retomo aqui, que vocês precisam me ajudar, que eu sou nova nesse Airback, então, a semana passada vocês deram boas dicas, pediram mais exemplos, pediram mais citações e acho que ajudou. Aqui, depois dessa explanação, faço a mesma coisa. Pergunto se vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa. Aqui também cabe comentário do exercício da semana, de observar sem julgar, de observar o fato, ou dos outros temas de hoje, do falar, do ouvir, dos 5 sentidos. Me ajudem aí. Se teve uma boa
compreensão, se teve uma boa troca. Também podem fazer algum comentário com relação a essa nova âncora, quem ainda não conhece, se tem alguma dúvida. Eu não sei como funciona aqui, se todo mundo está desde o começo, se todo mundo teve as 3 âncoras, também podem ficar à vontade para falar sobre isso, gente. Vamos lá. Estou esperando aqui um pouquinho para ver se tem alguma coisa. Essa semana vocês estão mais quietos ou é o tempo? O tema de hoje está bem em linha com o que a gente viu no tema empatia. Sim, com certeza. A empatia é um ponto que você pode usar através de todos esses outros. No falar, você pode desenvolver, no ouvir, no observar, com certeza. Precisamos praticar também, com certeza. Esse é nosso dia a dia. Dá para entender que é junto, né? O meditar e o praticar a cultura de paz, um ajuda o outro, né? Esse dia a dia é colocado como atenção plena. Existe o mindfulness, que é muito famoso aí, né? O mindfulness é a atenção plena. O próprio exercício de meditação é a atenção plena. Aqui tem um dado da semana passada. Não foi fácil só observar os fatos. É quase automático colocar o sentimento. Com certeza, mas com certeza. Por isso tem que ser uma coisa gostosa. A cultura de paz tem que ser para a gente também, né? Não uma cobrança. A gente tem que fazer, eu fiquei um pouco devendo no final, porque já tinha acabado o tempo, que alguém colocou que ia ser uma semana difícil. Não, a cultura de paz e colocar a atenção plena, a observação, essa percepção no dia a dia é para ser gostoso, tá? É para ser um trabalho nosso, porque vai melhorar para a gente e, consequentemente, para o outro, né? Ah lá, fui ao médico e ele atrasou. E foi bem difícil observar ao invés de julgar o atraso dele. Com certeza, mas você conseguiu ou não, né? Com o médico, olha, até que dá. Você pensa em quantas pessoas ele atende fora do consultório, dependendo do médico, ele passou pelo hospital antes de vir, né? E a gente também, na observação, a gente também pensa, coloca muito os nossos padrões de sociedade, né? Tem uma coisa meio assim, o médico pode atrasar, né? Tem uns padrões de sociedade que a gente também ajuda, né? Não justifica. Nunca a nossa observação tem a ver com justificar. Tem a ver com entender o lado do outro, entender as possibilidades, né? Pode ter sido uma coisa pessoal, né? Foi a minha primeira tentativa com sucesso. E única, sorry. E imagina, sem desculpas, gente, é um trabalho nosso de cada um, e cada um vai colocando do seu jeito. A gente tenta aqui, através da Fundação, trazer muitas ferramentas, inclusive porque cada um vai ter afinidade com uma coisa, né? Alguém aqui já conectou a aula de hoje com empatia. Não tem nenhum, se vocês, o Evandro me falou que vocês têm todas essas aulas gravadas, né? Se vocês quiserem ir olhando, reolhando, porque um assunto é totalmente conectado com o outro, mas tem isso de você ter mais facilidade de fazer isso, o outro mais aquilo, né? E depois é uma prática também. Alguém colocou que é difícil não julgar. É muito difícil não julgar. É muito difícil. Então, aqui nesses comentários de é difícil, opa, pera um pouquinho aqui que saiu aqui a minha apresentação, só um minutinho. Não fui eu que mudei aqui. Aqui, voltei. Então, é muito difícil não julgar. E todos essas junções aqui, é difícil, vai ser uma semana difícil, não é para ser difícil, é para perceber. Sim, perceber que é difícil. Mas aí, o que você vai fazer? Não julgar você mesmo.
tá? A gente tem que tomar cuidado para ter a cultura de paz com a gente também. É um aprendizado. Eu acho que aqui, pelos comentários de vocês de hoje, fica claro que é uma cultura. Por que a Fundação Lama Ganche para a cultura de paz? Né? Porque a nossa cultura é violenta. A gente julga, a gente não consegue olhar para o ponto de vista do outro, a gente tem dificuldade de desenvolver empatia. Então, todo esse processo lá que a Fundação tem trazido, todos os temas, cada um deles é para vocês usarem e usarem com calma, pegar uma coisa só, porque a gente está trazendo muita coisa. Você pode fazer o exercício semanal, mas você pode ficar com aquele exercício meses, né? O de observar, o de julgar, aquele que é mais gostoso, aquele que não te traz muita dificuldade. Ou se é difícil, mas você não se julgar e não se colocar como uma pessoa que não conseguiu, né? Que a gente também tem essa dificuldade. Então, é ir fazendo, é ir pegando os pontos que a Fundação já falou, ver o que é mais gostoso para você trabalhar. Trabalha um pouco uma coisa, um pouco outra coisa, né? Continua com observar se gostou ou se achou difícil para ver se você vai melhorando, porque quanto mais a gente fica num tema, mais a gente vai melhorando ele. E aí a gente consegue colocar ele no próximo, né? Isso é uma outra coisa legal. Então, vamos ver aqui. A nossa dica é o exercício de atenção plena em nossa comunicação. Agora, a sugestão importantíssima, que acho que já dei um pouco a dica aqui, é escolher uma coisa. Como eu falo? Eu falo com paz? Eu não falo com paz? Eu estou sendo agressiva desse jeito, daquele jeito? Como eu escuto? Né? Ou volta lá para a empatia, quem teve afinidade com empatia. Dentro da empatia, consigo já colocar o tentar desenvolver empatia no ouvir? Ou só no falar? Ou nesse exercício de observação? Então, vocês vão juntando sem pôr muita carga. Não façam de jeito nenhum ouvir, falar, observar, pensamento, sentido, tudo de uma vez. Não. Escolhe uma coisa, fala, essa semana vou tentar ouvir com paz. Isso envolve ouvir com empatia, ouvir com a observação do ponto de vista do outro, ouvir com amor pela dificuldade do outro, com tentar compreender que ele tem várias coisas envolvidas, não é só aquele momento, o médico chegar atrasado, pode ter sido até por causa da família, por causa de um filho, ou trânsito. Então, é isso, escolher um ponto e ficar nele por um tempo, tá bom? Vamos terminando aqui, se alguém quiser ainda colocar alguma coisa. Senão a gente encerra com as nossas falas de paz aqui. Vamos juntos. Falar com paz, ouvir com paz, olhar com paz, tocar com paz. Pensamentos de paz. Paz com tudo, tudo com paz. Espero que as frases finais da Fundação façam mais sentido agora. Bom trabalho essa semana, trabalho de paz. Então, vamos chamar de trabalho, vamos chamar de exercício. E até a semana que vem, ainda vou estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente, e até a semana.